Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo nesta terça, 2 de junho. O mercado financeiro espera uma nova alta da inflação e dos juros neste ano. Já a previsão para o Produto Interno Bruto é de uma queda maior que a esperada. Visão dos analistas, a economia brasileira ainda tem espaço para piorar. As novas expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo deste ano subiram de 8,37% para 8,39%. Se confirmada, a inflação oficial vai registrar a 7ª semana seguida de aumento e o maior patamar desde 2003, quando ficou em 9,3%. O avanço do dólar e dos preços das tarifas, como telefonia, água e energia, pressionam as altas. Para 2016, a previsão dos economistas para o IPCA ficou estável em 5,5% na última semana. Já com relação ao Produto Interno Bruto de 2015, os economistas do mercado financeiro reduziram ainda mais a previsão na semana passada, para 1,27%. Esta foi a segunda queda seguida. Se confirmado, vai ser o pior resultado em 25 anos. Para o ano que vem, o mercado manteve a previsão de alta do PIB em 1%. E para os juros, a expectativa é que o Copom aumente de novo a taxa nesta quarta-feira, para 13,75% ao ano. Vocês ouviram, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. E com a inflação desvalorizando os salários, consumidores decidiram cortar a quantidade de produtos do carrinho de compras. A questão é que no caixa, a conta parece a mesma de antes. O levantamento da consultoria Kantar World mostra que as famílias reduziram em 8% o volume de bens não duráveis comprados no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2014. Porém, na hora de pagar a conta, a compra mais modesta do início deste ano custou 1% a mais do que a de um ano atrás, que tinha um carrinho com uma quantidade maior de mercadorias. Dos produtos cortados da lista de compra, o brasileiro reduziu principalmente o consumo de bebidas, 13% a menos. Segundo a consultoria, o problema é que esses produtos ficaram em média 9% mais caros no período. Ou seja, os consumidores teriam que ter cortado mais para conseguir realmente ter uma conta menor. Outro setor que está passando por maus bocados é o automotivo. Ele teve em maio o pior mês de vendas diárias nos últimos 5 anos. Houve uma queda de mais de 3% em relação a abril e de cerca de 26% em relação a maio do ano passado. Segundo a Fenabrave, maio foi o pior mês em vendas diárias. Porém, ele ficou como o segundo pior mês de 2015. O primeiro foi fevereiro, que só teve 17 dias úteis. A queda nas vendas é de quase 300 unidades em relação a 2014. As vendas de carros novos caíram 27,5% em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. No segmento de caminhões e ônibus, a queda é ainda mais acentuada, 50% a menos do que em 2014. E entre as motos, a queda foi de 16,8%. Chega de coisa ruim, vai. As empregadas domésticas ganham novos direitos. O governo federal regulamentou a emenda constitucional da profissão. As novas regras estão no Diário Oficial de hoje. A presidente Dilma Rousseff assinou a regulamentação que amplia os direitos das domésticas. A PEC veio para igualar os direitos delas aos demais trabalhadores urbanos e rurais. O texto foi promulgado pelo Congresso Nacional em 2013, mas ainda faltava regulamentar alguns direitos, como seguro-desemprego, a indenização em demissões sem justa causa, o adicional noturno e o banco de horas. Entre as novas medidas estão jornada de trabalho de 44 horas semanais, salário mínimo e garantia do 13º salário. Segundo o Ministério do Trabalho, há cerca de 7 milhões de trabalhadores domésticos no país. Desse total, 1 milhão tem carteira assinada. O governador Geraldo Alckmin realizou nesta segunda-feira uma inspeção técnica à maior obra hidrográfica do país, o Sistema Produtor de Água São Lourenço, que será um importante reforço na captação de água tratada para a região metropolitana de São Paulo. A conclusão do trabalho está prevista para outubro de 2017 e ajudará principalmente na recuperação do sistema Cantareira, o mais afetado pela crise hídrica.
A PPP, que é a Parceria Público-Privada São Lourenço, completou 1 ano no último dia 10 de abril. O novo sistema vai captar 4,7 mil litros por segundo, volume suficiente para atender 1,5 milhão de moradores dos municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista. A maioria da população destas áreas atualmente são abastecidos pelo sistema Cantareira. A captação acontecerá na represa Cachoeira do França, em Ibiúna. Serão instalados 83 quilômetros de adutoras, incluindo um túnel de 1.100 metros pela serra e uma passagem por baixo da rodovia Raposo Tavares. Em parte do trajeto, os tubos chegam a ter mais de 2 metros de diâmetro. Um dos pontos principais é o bombeamento da água para superar o desnível de 300 metros da Serra de Paranapiacaba. O projeto prevê ainda a construção de uma estação de tratamento de água em Vargem Grande Paulista e reservatórios para armazenar até 125 milhões de litros d'água. Hoje nós estamos com mais de 2.500 pessoas trabalhando, colaboradores nessa grande obra. Devemos ultrapassar 3.500 pessoas trabalhando até o final do ano. Precisamos acelerar todas essas obras para termos mais água de qualidade para a região metropolitana de São Paulo, menor dependência do Cantareira. Agora os destaques internacionais dessa edição. O conflito no leste da Ucrânia deixou mais de 6 mil mortos. Apesar da diminuição dos confrontos, a situação ainda é preocupante. Foram mais de 6.400 mortos em consequência do conflito no leste da Ucrânia entre as forças do governo e os separatistas pró-Rússia. A denúncia foi feita nesta segunda-feira pela Organização das Nações Unidas. Há menos mortes de civis do que nos meses anteriores, mas principalmente nas áreas sob o controle de grupos armados, a situação é alarmante. A organização relatou a diminuição dos bombardeios desde que uma frágil trégua foi acordada em Minsk em fevereiro. Mesmo assim, pelo menos 6.417 pessoas morreram e quase 16 mil ficaram feridas desde o início do conflito em meados de abril de 2014. 5 milhões de ucranianos sofrem as consequências, incluindo 1.200.000 pessoas que tiveram de deixar suas casas. O Senado americano não chegou a um acordo sobre uma reforma do sistema de coleta de dados telefônicos nos Estados Unidos. A medida polêmica expirou à meia-noite de domingo. A lei patriótica americana, que inclui a coleta de dados telefônicos de maneira indiscriminada nos Estados Unidos, expirou à meia-noite de domingo. O Senado não chegou a um acordo para aprovar uma reforma após um bloqueio imposto pelo senador Rand Paul. A reforma chamada de Lei da Liberdade já tinha sido aprovada pela Câmara de Representantes quando republicanos e democratas se uniram no desejo de controlar a coleta dos dados telefônicos de milhões de americanos por parte da Agência Nacional de Segurança. A Casa Branca denunciou a atitude do Senado como irresponsável, mas destacou acreditar que os congressistas vão conseguir retificar o problema esta semana. O chefe da CIA, John Brennan, advertiu no domingo que permitir que expirem os programas de vigilância pode implicar em um aumento das ameaças terroristas. Só uma correção, né? Essa lei expirou à meia-noite do dia 1º de junho, hein? Em estado de choque, um grupo de turistas assistiu ao acidente entre 2 aviões que colidiram no ar durante uma apresentação em uma praia em Alba Adriatica, na Itália. Um dos pilotos sobreviveu, já o outro não teve a mesma sorte. Um dos pilotos, Marco Ritt, de 47 anos, morreu após a asa de sua aeronave ter sido arrancada. Uma testemunha disse ao jornal Corriere della Serra que estava passeando pela praia quando avistou os 2 aviões voando em baixa altitude e velocidade não muito alta, e que ao se chocarem foi ouvido um grande barulho. Nas imagens é possível ver os banhistas indo de encontro a uma das aeronaves. O incidente ocorreu no mesmo fim de semana em que outro avião caiu na praia turística, perto da capital Roma. Neste caso, os pilotos que estavam dentro da aeronave sobreviveram. E assim termina essa edição. Mais informações daqui a pouquinho, ao meio-dia em ponto, com Mari Patrão e Reinaldo Moreira. Eu volto na edição da 1 da tarde. Até lá, pessoal.